Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a teologia do culto e eu quero encorajá-lo durante esse tempo de estudo sobre esse tema tão importante a acompanhar essa nossa série de estudos. Puder baixar só um pouquinho, Rogério, fazendo um favor? Aí, obrigado. Os irmãos estão ouvindo bem? Está tranquilo? Eu quero encorajá-los porque esse estudo é muito importante para a gente compreender o culto. É interessante considerar que nós temos recebido muitos irmãos vindos de outras denominações e também irmãos que precisam rememorar o que é o culto, o sentido do culto, quais são os elementos do culto, por que a gente faz como faz o culto desse jeito, por que a gente não faz o culto de um jeito que eu goste mais ou que vai agradar mais as outras pessoas. Então, por isso é tão importante. Eu sei que esse estudo se dará num período de férias e muitos irmãos já têm agenda para viajar, para descansar com a família, mas você tem o privilégio de ter esses estudos gravados e postados também semanalmente no canal da igreja no YouTube. Então, domingo que você não puder estar aqui presente, que você estiver em viagem, acompanhe para que você possa entender por que a gente faz tudo o que faz, o culto como ele é, quais são os elementos de culto, quais são os propósitos desse culto, por que o culto acontece nesse dia, tá bom? E semana passada o reverendo Isaías deu início a essa série de estudos sobre a teologia do culto, falando sobre a adoração, falando sobre o que é adorar, que adorar é prostrar-se, é render-se, que adorar é também trabalhar, que adorar é temer e reverenciar. E meus irmãos, a adoração é algo que faz parte da natureza humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado, portanto, para voltar-se como criação para o seu Criador. E ao voltar-se para o seu Criador, Keller vai descrever bem a dança da Trindade, um vivendo para o outro, o Pai para o Filho, para o Espírito. O objetivo é que a criação volte-se para a Trindade. A criação, então, o homem é criado, então, para adorar o Criador. A criação voltando-se para o Criador. Portanto, podemos dizer que o ser humano ele é um ser que adora, faz parte da sua natureza. O que o pecado faz é afastar o homem da fonte real de adoração ou do objeto correto da adoração. Quando esse objeto correto é tirado ou afasta-se do homem, o homem fica a buscar um outro objeto para adorar. Então, ele passa a buscar qualquer coisa para adorar. O homem é um ser necessariamente cultual. Ele vai sempre cultuar alguma coisa. E por mais que aqueles que dizem não crer em nada, afirmam que não, o homem não é um ser cultual, eu não sou um ser cultual. Ele vai cultuar, ainda que inconscientemente, a sua inteligência, vai cultuar a sua incredulidade também, vai cultuar a sua capacidade. Enfim, o homem é um ser cultual por natureza. Ele foi criado assim. Então esse homem deve adorar ao Senhor que o criou. E meus irmãos, Deus criou todas as coisas para qual propósito? Para seu louvor, para a sua glória. A criação de Deus, descrita no livro das Origens, é para a glória de Deus, para glorificar o Criador. Mas também a criação descrita em Gênesis 1, o cenário descrito ali, é para receber a coroa de sua criação. Porque por mais que a criação seja admirável, e o é, por mais que a criação seja bela, e o é, a criação é bela. Quando a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, ali não é só no sentido de ser funcional, é no sentido também de ser belo. Quando Deus criou e criou tudo funcional, belo, perfeito, para a sua glória, ele cria também um cenário para receber a coroa dessa criação.
E por mais, como eu dizia, que a criação seja linda, bonita, fantástica, querida por nós, né? Ela não é e jamais deve ser comparada à criação do sexto dia. O sol não deve ser comparado ao homem. O homem não é inferior à criação dos outros dias. Então podemos afirmar que o homem é superior a todas as demais criações de Deus. O homem é mais importante do que os animais, do que as florestas. O homem é mais importante do que o céu e do que a terra. Mas não é por um valor que esse homem tem por si só, mas um valor atribuído a ele quando de sua criação. Porque eu quero perguntar, e tente se lembrar aí, em que momento Deus disse para qualquer outra criação que essa outra criação seria sua imagem e semelhança? Não há. Imagem e semelhança de Deus é apenas o homem. Então a gente vê que a criação dos 5 dias, dos 5 primeiros dias, caminha para a criação do sexto. A criação dos 5 dias servirá para a criação do homem. O homem é criado por último porque ele precisa de um cenário todo pronto, preparado para ser inserido por Deus. E o homem é criado de um jeito totalmente diferente. Não foi criado pelo poder da palavra de Deus. Haja, o homem foi feito pelo próprio Deus. Mas se as coisas se o quinto dia está a serviço do sexto, se um dia está a serviço do próximo, o que Deus então estabelece no 7º dia? Os irmãos se lembram? Deus estabelece o descanso. Deus abençoou o 7º dia. Não é assim que a Bíblia diz? Vamos lá na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 3. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 2, versículo 3. Ok. No 7º dia, o Senhor estabeleceu o descanso. O homem foi feito no 6º dia. Então, seguindo essa lógica de que um dia é feito para servir ao outro, nós podemos dizer que o homem foi feito para o sábado? O que os irmãos acham? Por quê? Mas quem disse isso? O próprio Cristo. O próprio Cristo diz, não foi o homem feito para o sábado. Não é o homem com o propósito de ser feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O que quero dizer, meus irmãos, é que entre o homem e Deus, o Senhor estabeleceu o sábado. Entre o homem e Deus, o Senhor estabeleceu o descanso. E a ideia aqui de que o Senhor estabeleceu o sábado entre o homem e Deus, não é que o sábado será entre o homem e Deus o mediador, mas é que o sábado será exatamente o ponto de encontro, o lugar da comunhão entre o Criador e a criatura. A ideia é que Deus estabelece, cria o palco, o cenário, para que o homem desenvolva aquilo para o qual foi criado. Vice-regência, ou seja, zelar pelo jardim, fazer todas as coisas. Mas o Senhor também prepara um dia para que o homem pudesse ter com ele comunhão. Não foi para isso que o homem foi criado também? O homem é um ser relacional. Assim como Deus. Deus é um ser que se relaciona, não é verdade, irmãos? Ele é transcendente e é também imanente. Ao mesmo tempo que é inalcançável pelo seu próprio ser, porque é grande demais, porque é santo e está acima, muito além de nós, ao mesmo tempo ele vem, ele se baixa, ou se abaixa para vir até o homem. Então, meu irmão e minha irmã, esse Deus, esse Criador tão grande, estabelece o 7º dia, o sábado criado, para que o cenário cultual fosse estabelecido.
uma criação, um regente, um vice-regente, um dia, um Deus. O cenário começa a se desenhar. E o nosso propósito nesta manhã é mostrar como isso surge na Bíblia, no princípio, e como isso vai se desenhando para nós a ideia de culto ao Senhor. E nós teremos como desafio hoje apresentar esse desenho a partir de Adão e chegando até Êxodo. Esse é o nosso propósito nessa manhã. A criação, o Criador, se encontram para a adoração, para o descanso, o cessar do trabalho, para esse encontro entre criação e Criador. Deus abençoou o 7º dia. A ideia aqui de abençoou, eu quero percorrer alguns textos com os irmãos para que a gente possa chegar a essa conclusão. Eu quero que alguém leia para mim, alguma irmã, por gentileza, Gênesis 1, 22, um irmão, Gênesis 1, 28. Por favor. E Deus os abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as águas. Ok, Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito obrigado, Rosa. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Dê uma olhadinha no que diz. Diz assim o texto: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Avance algumas páginas, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Vejamos mais o que diz. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia aqui que vem trazendo, Deus abençoou e disse: sede fecundos. Deus abençoou e disse: dominai. Deus disse: a Bíblia diz: abençoou Deus a Noé e seus filhos. A ideia aqui é de que Deus os capacitou. Em certo sentido, a bênção aqui estabelecida é de capacitação para cumprir aquilo que for estabelecido. Então, para ser capacitado, o homem para ser fecundo, para encher a terra, para reger sobre os animais, o homem precisava da capacitação de Deus. E o que Deus fez? Deus, como aquele que é soberano, como a autoridade que tem o poder e a autoridade para abençoar, para capacitar, para estabelecer algo e capacitar o homem para cumprir esse algo, fez isso também com o sábado. Ele estabelece o sábado e capacita, mediante o estabelecimento do propósito desse dia, que é o dia de cessar o trabalho, ele capacita esse homem, ou melhor, esse dia, para que o homem encontre-se com o seu Criador. A ideia de uma autoridade que capacita a cumprir algo. Deus abençoou então o casal e disse: sede fecundos. Deus capacitou. E é interessante que no Éden não há ideia de autonomia. A ideia no Éden é de dependência. Embora criado sem pecado, embora criado de forma perfeita, ainda criação. O homem ainda dependia do Criador. Por isso o Senhor capacita para. A ideia de autonomia no Éden se dá em um único momento. Alguém se lembra qual? De qual capítulo? Não, está um pouquinho para trás. A ideia de autonomia foi uma proposta que a serpente fez para a mulher. Qual que é a proposta?
sereis igual a ele. Qual que é a ideia aqui? Aqui está mais talvez a linguagem que fique mais fácil seja do salmista no Salmo 2. Sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, vamos ficar livre dele. A ideia de autonomia no Éden se dá exatamente na tentação para a queda. E não é essa a tentação ainda hoje para o homem ser autônomo, não depender de Deus para nada? Pense com você mesmo se o que nos leva a pecar não é exatamente essa ideia de autonomia. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E mais à frente eu vou explicar por que esse ponto é tão importante. Sim. Não. Sim. Mas a ideia do Éden é no cenário da queda. Então, no Éden não há autonomia. Há autonomia na proposta da serpente, que é uma proposta enganadora. Porque a proposta da serpente ao homem, digo aqui ao homem e à mulher, na verdade não era de autonomia. Era de escravidão. Não é isso que o homem se tornou ao tentar ser autônomo, não se tornou escravo? Não há autonomia. O que há é dependência. Lembre-se que o homem é a criação e não o Criador. Que a proposta de ser autônomo foi feita pela serpente e não por Deus. Na criação, Deus abençoou, estabeleceu, abençoou e santificou um dia. E disse, porque nele descansou de toda a obra. Por que diz que Deus descansou se ele não se cansa? A ideia, meus irmãos, não é de que Deus esteve exausto, cansado, porque ele não se cansa. A Bíblia diz isso. A ideia aqui é de que cessou o trabalho, porque nesse dia cessou a criação. O Senhor não criou mais nada. Não é a ideia de ociosidade. Não é a ideia de ociosidade, mas é a ideia de que cessou o trabalho. E o Senhor, ao fazer isso, ao dizer que esse dia ele descansou, ele cessou o trabalho, ele está ao mesmo tempo, como Criador, sendo o mestre de sua criação. Porque se o Senhor continua a criar, a trabalhar, por assim dizer, no sábado, e requeresse isso do homem, qual o exemplo que o homem teria? O próprio Deus dá ao homem o exemplo do que é que ele deve fazer: cessar o trabalho. Dar uma pausa. Parou. Hoje eu não trabalho. Esse dia, o dia do descanso, foi pelo Senhor santificado. E é o único dia, é interessante destacar, declarado santo pelo Senhor. É importante pensar que quando a gente diz que hoje é o dia do Senhor, qual a resposta que de pronto a gente ouve? Todos os dias são do Senhor, não é assim? Já ouviram isso? Todos os dias é do Senhor. Mas ele não declarou, ele declarou um dia como sendo esse dia específico. Se a gente parar para pensar, todos os dias não são santos porque foram criados por um Deus santo? Sim, a gente pode dizer que sim. Mas o Senhor não estabeleceu todos os dias como sendo esse o propósito de cessar, de comunhão, de encontro, criação e Criador. Então foi um único dia estabelecido pelo Senhor, ele não declarou outro dia. Ou seja, todos os dias são do Senhor, mas estabeleceu-se um dia como sendo especificamente o dia do Senhor. Ok, irmãos? Até aqui alguma dúvida? Um ponto importante até aqui. Isso. Sim, e é interessante pensar acerca disso, irmãos, porque algumas pessoas vão dizer isso e é importante destacar. É uma marca importante na teologia reformada, reconhecer o dia do Senhor. Porque outros tantos círculos evangélicos vão dizer o seguinte: que dia que é a sua folga? Minha folga é na terça-feira. Então, terça-feira é o dia do Senhor para você.
Ah, que dia que você folga? Eu folgo na quinta. Então, quinta-feira vai ser o dia do cessar o trabalho. Mas lembre-se que não é somente o dia de cessar o trabalho. É o dia santificado. É o dia com propósito. E não estabeleceu esse dia individualmente. Ó, para você esse dia, tá? Beleza? Mas para aquele que tem outro dia. Não, esse estabelecimento aqui é para o homem. Quem que estava aqui nessa cena recebendo essa orientação de Deus? Quem? Adão, certo? A recomendação para Adão vale para a gente? Se vale só para Adão, então a queda também deveria valer só para Adão. Adão é o nosso representante federal. Todos nós estávamos no Éden em Adão. Então todos nós, estando no Éden em Adão, nós recebemos de Deus a mesma orientação. Qual é? Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te do descanso, do dia de cessar o trabalho. Esse foi santificado. Então, é coletivo isso. Adão sendo representante federal. A orientação para Adão é a orientação para a humanidade. Então, a orientação para Adão do dia é a orientação para o coletivo e não para o individual. Ok, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ok. Eu quero que você se lembre que no nosso estudo da teologia da aliança, nós falamos que o Senhor deu ao homem algumas responsabilidades. Os irmãos lembram dessas 3 responsabilidades que a gente tratou no nosso estudo? Mandatos, lembra? Os mandados que o Senhor deu ao homem. Quais são esses mandados? Se lembram? Está faltando um. O cultural, o social e está faltando um. O espiritual. Ele manteria, ao estabelecer o dia do Senhor, o dia do descanso, ao cessar o trabalho, ao voltar-se para esse dia do encontro da criação com seu Criador, o homem estava recebendo de Deus o cenário para cumprir esse mandado. O homem estava recebendo de Deus a ferramenta para cumprir esse mandado. Então, o mandado espiritual, óbvio que ele não vai restringir-se apenas no dia do Senhor. Óbvio que esse mandado espiritual não vai dizer que apenas no dia do descanso eu devo chegar-me a Deus. Não, mas principalmente, especialmente, dedicadamente, quando o trabalho cessou, o mandado espiritual será cumprido nesse dia de forma mais clara, mais objetiva. Nesse dia, meus irmãos, o homem deixaria de lado o trabalho e focaria na comunhão. É criado um ciclo de 7 dias, 6 de trabalho, 1 de descanso. Se no Antigo Testamento, e aqui eu pergunto aos irmãos, se no Antigo Testamento o sábado estava entre o homem e Deus, como sendo o ponto de encontro, qual será então, no Novo Testamento, quem será esse ponto de encontro, esse descanso? Os irmãos se lembram? Vamos facilitar? Hebreus capítulo 4 vai dizer que Cristo é o nosso descanso. O que quero dizer com isso, meus irmãos? Que no Antigo Testamento havia um dia estabelecido, e ainda o há no Novo. Ainda o há no Novo. O dia do Senhor permanece como está dentro daquilo que dá continuidade no Antigo Testamento, no Novo. Não cessa no Velho, continua no Novo. Cristo é então o nosso descanso supremo. No Antigo Testamento o que a gente tem? Trabalha e descansa, certo? No Novo Testamento o que a gente tem é descanso e trabalho. Vou explicar de uma forma mais clara. Trabalha-se 6, descansa no 7º, certo? Certo, gente? Cristo fez o trabalho que a lei nos impediu de fazer. Lembra que antes da queda o homem tinha
toda a capacidade dada por Deus para cumprir os mandados? Lembra disso? O homem tinha toda a capacidade de cumprir. O pecado afetou o homem na sua capacidade de fazer o trabalho que Deus determinou para fazer no Éden, certo? Trabalho de mandado espiritual, social, cultural. O homem, então, como vice-regente, como o mordomo responsável por administrar, tornou-se incapaz de cumprir a sua função. A isso chamamos, ou podemos dizer que estamos no primeiro Adão. O primeiro Adão tornou-se incapaz de cumprir aquilo que o Senhor determinou. O segundo Adão, Cristo, cumpre perfeitamente aquilo que nós deveríamos fazer, mas o pecado nos impede. Então, Cristo faz o trabalho que nós não poderíamos fazer. E ao fazer esse trabalho, ele ressuscita. Agora, porque Cristo trabalhou, nós descansamos. E porque descansamos, agora trabalhamos. Deu para entender? Deu. Se não deu, tento explicar de uma forma mais clara. O homem tornou-se incapaz no seu trabalho, por isso culpado. Cristo trabalhou, fez aquilo que o homem não poderia fazer e descansamos no trabalho de Cristo. Não fizemos o trabalho, éramos incapazes de fazê-lo. Cristo fez por nós. Não fizemos o trabalho, mas usufruímos do descanso do trabalho de Cristo. E agora, usufruindo desse descanso, é que trabalhamos. Não confiados em nós mesmos, mas sempre no mérito de Cristo. Sempre porque Cristo fez. Não é que nós agora podemos fazer ou cumprir todas as coisas por nós mesmos, mas valendo-nos do trabalho de Cristo, podemos usufruir de seu descanso e agora trabalhar. À luz, à sombra da obra de Cristo. Então aqui, meus irmãos, temos o estabelecimento, a partir de Deus, da ideia de palco, de encontro, de um dia do Senhor, de comunhão, e juntando isso ao que fora dito pelo reverendo Isaías, que o homem, sobre adoração, e o que eu disse no início, de que o homem é um ser cultual, o que deveria acontecer no sétimo dia, no dia do descanso? Criação, Criador, criação que foi feita para adorar, feita para cultuar, que tem isso implantado em si. Aí tem um encontro no dia do descanso. O que deveria acontecer? Culto. Adoração. Você tem Criador, criação, instinto de adoração. Esse aqui que é o único digno de receber essa adoração. E você tem um encontro. O que deveria acontecer? Culto. Adoração. Então quero com isso mostrar que a ideia de culto, meus irmãos, não é uma ideia pós-queda. Não é uma ideia assim, o homem caiu e agora ele precisa buscar voltar-se para Deus. Então depois que o homem caiu, ele está tentando por ele mesmo religar-se a Deus através de cultos. Não, não é isso. A ideia de culto precede a queda. A ideia de culto, a ideia de criação adorando o Criador, está no seio da criação, está no propósito da criação. Então, quando alguém disser para você que culto é coisa dos homens, não, culto é coisa de Deus. Criação de Deus. O Senhor criou o homem para cultuá-lo, para adorá-lo, para ter esse encontro cultual, para ter esse encontro de adoração. Estabeleceu como preparou o cenário. E chama esse homem agora para cultuá-lo. Chama esse homem para a adoração. Isto posto, quero agora lançar luz sobre Adão e Eva. Enxergamos na criação, enxergamos em Deus, o propósito, enxergamos a criação, a fonte dessa ideia de culto. Vamos ver como isso vai se desenvolvendo ao longo da Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Alguém pode ler, por favor? Só levantar a mão que o Daniel leva o microfone. (3:21) 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Ok. Meus irmãos, o que temos aqui é que Adão e Eva ouviram do Senhor que no dia em que comessem do fruto, o que aconteceria com eles? Morreriam, certo? Não foi isso? Certamente o dia que comer, morrerão. O que Adão e Eva viu nesse texto que o Rafael leu? Sim, mas eles viram nessa cena morte. Eles viram a morte. O Senhor não diz que certamente o dia que comer vai morrer? Óbvio que houve a morte espiritual ali, afastar, Deus já disse que vai se afastar, haverá um distanciamento da vida que é Deus, e Deus sendo a própria vida, o homem certamente já estaria numa condição de morto, separado-se do seu Criador. Mas e a morte física? Quando eles conhecem? Na morte de um animal. Um animal é morto para lhes dar vestimenta. Eles têm diante deles a morte exemplificada na morte de um animal. Eles estão olhando para um sacrifício. E a providência, a providência dessas vestes de peles de um animal morto aponta para uma necessidade. A necessidade de que, para se cobrir consequências do pecado ou o pecado, é necessário que alguém morra. Eles têm diante deles um sacrifício que vai apontar para uma necessidade maior. O que Adão e Eva fizeram quando pecaram e se viram nus foi coser para si, costurar, confeccionar folhas de figueira para se cobrir. Funcionou, gente? Funciona? Não. Não funciona. Eu confesso que quando comecei a ler esse texto alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Eu ficava imaginando a cena. Adão e Eva de vestidinho com folha de figueira. Vê se um trem desse podia dar certo. Adão, pega aquela goiaba para mim. Pega, levantou o braço, rasgou a folhinha. Eva, faz outra folha para mim. Iam morrer costurando folha de figueira para se cobrir e morreriam com as vergonhas de fora e cansados de tanto tentar fazer costura de folha. Ou seja, a tentativa do homem de resolver por si só o problema criado por ele mesmo pelo pecado é exaustiva e ao mesmo tempo em vão. O que Deus faz? Não pode ser resolvido esse problema sem que alguém morra. Então o Senhor faz para eles vestimentas de pele resistentes, capaz de, por fim, cobrir o homem do seu pecado. Matthew Henry diz algo bem interessante sobre isso, eu quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte: esses sacrifícios foram divididos entre Deus e o homem em sinal de reconciliação. A carne foi oferecida a Deus, todo o holocausto. As peles foram dadas ao homem por roupas, significando que, tendo Jesus oferecido a si mesmo, a Deus, um sacrifício de aroma suave, devemos nos vestir de sua justiça, como uma vestimenta, para que a vergonha de nossa nudez não apareça. Adão e Eva fizeram para si cintas de folhas de figueira, uma cobertura muito estreita para que eles se envolvessem. Tais são todos os trapos da nossa justiça própria, mas Deus lhe fez sacos de peles, grandes, fortes, duráveis e adequados para eles. Tal é a justiça de Cristo, portanto, vista-se do Senhor Jesus Cristo. O que Adão e Eva presenciaram é aquilo que a gente vai ver a partir deles ao longo do Antigo Testamento. Sacrifícios, ofertas. Um animal agora é sacrificado. Adão e Eva, portanto, presenciaram o primeiro sacrifício na Bíblia. O primeiro derramamento de sangue por causa do pecado. E isso não é espiritual? Isso não é cultual? Ao longo de toda a Escritura a gente vai ver que sim. Avancemos para próximos personagens da nossa análise bíblica sobre o desenvolvimento da ideia de culto.
em Caim e Abel. Vamos à Bíblia? Vamos ler Gênesis 4, do 1 ao 7. Quem puder ler, levanta a mão, por favor, que o Daniel vai levar o microfone. Seu Adalmo aqui, Daniel, por favor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremodo Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Ok. O primeiro homicídio da Bíblia a gente tem como motivo o que acontece no culto, né, gente? O que aconteceu no culto foi motivo para, não a principal causa, porque a principal causa é a maldade do próprio Caim, mas o que ele presenciou em um culto lhe deixou, ou a rejeição de um culto a outra, uma oferta a outra, fez com que ele ficasse indignado por causa disso. Mas o texto diz que ambos trouxeram oferta ao Senhor, certo? A pergunta é, quem foi que disse para eles fazerem isso? Você se lembra de algum texto na Bíblia anterior a esse fato de estabelecimento de oferta para levar ao Senhor? Não tem. Como é que eles aprenderam isso? Quem passou essa instrução? Acabamos de dizer que quem presenciou o primeiro sacrifício? O pai e a mãe deles. O pai e a mãe viu o que acontece, o sacrifício, um animal morrendo para cobrir as vergonhas. Ou o próprio Deus talvez também tenha orientado o casal. O relato bíblico é interessante e vale destacar que ele não traz detalhes. Ele vai trazer aquilo que é importante para a construção da história da redenção. Certo, gente? Então não significa que a gente, ao ler Gênesis, as coisas acontecem na velocidade com que estão descritas. Não significa que há também um espaço muito grande. Não, de forma alguma. Se houvesse, com certeza, a Bíblia teria relatado coisas importantes desse espaço. Mas a Bíblia não vai trazer quantos diálogos Deus teve com Adão antes da queda. Diz que na viração do dia, ele se colocava ali no Éden e chamava por Adão. Não podemos dizer que isso tenha acontecido aquela única vez. Ok, irmãos? Compreendem? Então pode ser que o Senhor, o próprio Deus, tenha dado orientação, mas o que quero dizer é que a ideia foi compreendida, instruída de forma verbal pelos pais, que receberam a instrução do Senhor, provavelmente, e viram, certamente, como bem diz a Escritura, o sacrifício acontecendo. Então, há uma oferta sendo levada a Deus. Abel trouxe das primícias e um sacrifício de sangue. Pela fé, Hebreus 11 vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Uma coisa me chama muita atenção aqui. Imagina o cenário. O que foi que Caim trouxe, gente? De oferta. Qual foi a oferta de Caim? Fruto da terra. O que você imagina de fruto da terra? Permita a sua imaginação ir longe aí.
Hã? Milho, batata, não sei o que foi, mas sei que ele trouxe produtos da terra. Mas eu gosto muito de manga, gente. Eu adoro manga. Aquele cheirinho de manga, meu filho, já me dá água na boca de longe. Se eu passar em frente a um sacolão, eu chego lá em casa com manga. Em casa eu peço a Thalita já para cortar e colocar no congelador. Já fica o saquinho de manga. Nesse calor, você vai lá, corta lá, já vira um sorvete natural de manga. Eu fico imaginando que o fruto da terra, a gente chega no sacolão, não é cheiroso? Não é agradável? Eu fico imaginando a oferta de Caim. Acho que deve ter sido o primeiro empreendedor a abrir um sacolão na Bíblia, foi Caim, né? Está lá a oferta dele. E a de Abel? Qual foi a oferta dele? Sangue sendo derramado, um animal, uma vida sendo ceifada, um animal morrendo. Por que eu coloquei esses dois? Qual que você escolheria? Que cenário que você gostaria de ver? Qual a oferta que você escolheria? Mas não foi a que Deus escolheu. Foi a que Deus já vem apontando. E o Senhor não atentou somente para o objeto ofertado, mas atentou para o ofertante. Atentou para o ofertante. Mas o que é interessante no texto, que diz que o Senhor agradou-se. E qual seria então o propósito dessas ofertas? Se o Senhor agradou-se, o objetivo da oferta é agradar a Deus. Então o foco desse culto, desta oferta, não está em eu gostar ou você gostar. Está naquele a quem é ofertado. O texto diz que Deus agradou-se mais. O Senhor agradou-se desse aqui. A oferta foi aceita. A oferta desse, porque o Senhor agradou-se. O que a gente precisa pensar é que então o culto deve ser voltado para agradar a Deus. O culto nunca deve ser voltado para o homem. O culto nunca deve ser voltado para que os homens saiam assim: poxa, gostei do culto, viu? Poxa, que cultaço. Foi chique demais, eu saí dali. O foco não deve estar no adorador gostar ou não, mas no adorado gostar da adoração. A preocupação do adorador deve ser: minha oferta está de acordo com o estabelecido pelo Senhor, a fim de que ela possa ser aceita por Ele? Entende, irmãos? Diante disso, proponho pensar. Sim. Eu penso, né? Não sei se está certo. Não tanto o objeto, né, do que foi trazido, mas a forma, né? Porque o de Caim foi uma oferta, né? Nesse sentido de ser indeterminada, assim, uma não específica. E a de Abel foram as primícias, né? Eu já vi considerações sobre isso, assim, de ser aquilo que foi tirado primeiro, né? Na forma de ser algo especial primeiro para Deus. Né? Sim, esse é um ponto importante, porque o texto descreve primícias para Abel. Então, primícias é um ponto muito importante aqui. Mas o que quero demonstrar aqui, dentro das diversos pontos importantes, é que cabe agradar ao Senhor. Nós poderíamos, se fosse atentar para o objeto, qualquer um de nós aqui escolheríamos a outra, né? Sendo primícia ou não sendo, eu preferiria de Caim. Mas o ponto não está em quem está ofertando, mas em quem recebe. Então, dentro da oferta, primícia é um ponto muito importante. Primícia é um ponto muito interessante, muito importante a ser observado. Dentro disso, sim. Tem um foco no significado do pecado, né? Quando Adão cozeu as folhas, Deus falou: não, tem que haver morte. E eu imagino o cenário, você falou do cenário de Caim e Abel, a gordura com aquele cheiro forte, aquele cenário
de contrição, né? Ao passo que de Caim não parece ser um cenário de contrição. Ou seja, o que aconteceu pelo pecado é uma violência contra o próprio Deus, né? Então, parece que Abel teve uma postura de arrependimento, entendendo quem era o ofensor, quem ele era como ofensor e quem era Deus, né? Inadmissível um pecado contra o próprio Deus. Então, agrada a Deus pelo que ele é, pela santidade dele. Não é simplesmente um rito, uma cerimônia, mas o pecado parece que chacoalhava Abel de um jeito como não chacoalhou a Caim. Ele entendeu o significado de um sacrifício, da morte. Caim tratou como uma coisa trivial, né? Chegar, levar e pronto, né? Ao passo que Abel levou... e o texto que o senhor Adalmo leu vai dizer isso. Quer ver? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu, até aqui nenhum problema, tá, gente? Nas funções. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não tem problema até aqui. Ser fruto da terra ou ser ovelha, até aqui não tem problema. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou o Senhor somente da oferta de Abel? De Abel e de sua oferta. Não é da oferta de Abel. O que o Senhor, e o texto vai prosseguir, de Caim e sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu seu semblante. Então o Senhor disse: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? O que será aceito aqui? O Senhor não rejeita apenas a oferta de Caim. Exato, porque a oferta o Senhor não está interessado, meus irmãos, nesse sacrifício aqui, apenas na ovelha. Por que o Senhor fará com animal morto? Ele vai pegar e falar assim: poxa, como eu gosto disso aqui, adoro animal morto, traz ele para o céu que eu vou colocar na churrasqueira, a gente tem cordeiro assado no fim de semana. Não é isso. O Senhor não está interessado nesses objetos propriamente. O Senhor está interessado no ofertante. Porque aquela oferta é uma demonstração, ou deve sempre ser uma demonstração do ofertante. Deu para entender, gente? O Rafael, depois Judite. Diga, Rafa. Ok. Judite? Ele procedeu 2 vezes errado, né? No sacrifício e também no matar o irmão, né? Porque o irmão dele não tinha culpa de Deus não aceitar o sacrifício dele. O ato de Caim de matar o seu irmão comprova tão somente a rejeição dele. Não é a causa porque ele é rejeitado antes, mas mostra exatamente que ele foi rejeitado por aquilo que ele era. Entende? É como se fosse assim, a comprovação. Eu te rejeito porque você é mau. Um exemplo, tá? Aí ele vai e faz a maldade. Qual que é a conclusão? Estava certo de rejeitar. Entendeu? O ato dele comprova o motivo de sua rejeição. Caim é rejeitado. E Hebreus capítulo 11 diz que, pelo qual obteve testemunho, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O ponto aqui, meus irmãos, é que a aprovação de Deus, ao Senhor compete receber o culto, ao Senhor compete agradar. Logo, meus irmãos, a pergunta que faço: devemos focar o nosso culto, por exemplo, vamos fazer um culto voltado para o visitante? O que os irmãos acham? O culto voltado a Deus. Óbvio, meus irmãos, que nós vamos tratar como em níveis de prioridade. Óbvio que prioridade é o Senhor. A partir daí a gente pode sim pensar, vamos pensar em receber o visitante bem, alguém ali na porta, pegar o nome dele, dar um abraço nele, dizer seja bem-vindo. Mas o culto não pode ser voltado para o visitante, para o membro, não pode ser voltado para nenhum homem. As canções precisam ser voltadas para quem? Para o Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante. Imagina que é aniversário do pastor Isaías, a gente chama o pastor Isaías aqui na frente, e a gente começa a homenagem ao pastor Isaías. Aí, de repente, eu chego aqui:
Porque, pastor, o senhor é muito bom, o senhor é muito legal. Mas, Renan, você está passando por uma luta, Renan? Ô, Renan, você é gente boa demais. Você é muito bacana, eu adoro você, você é uma pessoa muito legal. Você joga futebol mais ou menos, mas nem sempre faz gol na gente. Então, tal, beleza. O pastor Isaías vai ficar assim. E eu? E para mim, o aniversário é meu. Não é do Renan. No momento do Renan, nós vamos falar do Renan. Mas agora o momento está voltado no pastor Isaías, que está aqui na frente. O momento do culto, nós voltamos-nos inteiramente para Deus. Então as canções devem falar sobre Deus. Quem Deus é, seus feitos. Então a gente, uma canção para Deus. Grande, justo, eterno, poderoso. O Senhor é santo, maravilhoso. Estou cantando para Ele, certo? Agora, se de repente eu vir e falar assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Parece que a pessoa está cantando de frente para o espelho, para ela mesma. Olha eu aqui. Então, isso foge totalmente da ideia de o culto voltado para o Senhor e da aprovação. Ao término dessa música, a gente tem que perguntar assim, agradou-se, Senhor? Aí a resposta dele seria, eu sei que tem que dizer, cantou para você. Não é? Não, veja como não faz sentido. É para Ele, voltado para Ele. Ok? Deus se agrada ou não do nosso culto? É a pergunta que a gente deve sempre fazer. Recebe ou não? O culto é para Ele e não para pessoas. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada com sangue. Maldito aquele que faz a sua obra relaxadamente. Maldito aquele que adora o Senhor segundo o seu padrão, o seu preceito. Ok, gente? Avancemos agora para outros personagens, Jó e sua família. Eu vou ler aqui. Havia um homem na terra de Uz, estou lendo Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Jó 1, do 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado e meus filhos, tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó viveu no período, meus irmãos, anterior ao tabernáculo e o templo. A ordem dos livros na Bíblia não é necessariamente a cronologia dos fatos, tá bom? Então não quer dizer que Jó está antes de Salmos, que Jó está ali ali no período ali antes de Davi, por assim dizer, tá bom? Não significa isso. A ordem dos livros na Bíblia não é necessariamente a ordem cronológica dos fatos. Jó então está antes do período do tabernáculo e do templo. Como é que a gente pode saber disso? Porque o que Jó faz aqui? Ele sacrifica pelos seus filhos. Se já existisse o tabernáculo e o templo, Jó não poderia sacrificar ele mesmo por seus filhos e por suas filhas. Ele teria que dirigir-se ao tabernáculo ou ao templo. Então, se Jó está sacrificando ele mesmo, fazendo o sacrifício, significa que precede esse tempo de tabernáculo e de templo. E outro ponto interessante, os sacrifícios, é interessante pensar que Jó estabelece ele mesmo o fazer o sacrifício, apresentar esse sacrifício. Ele fazia isso antes mesmo do estabelecimento formal dessas coisas. Antes do estabelecimento do sacerdócio, dali do templo, do tabernáculo, das ofertas que tinham de ser feitas, ele precede isso. E ele é um pai zeloso, porque ele diz, possivelmente meus filhos pecaram no coração contra Deus. Ele agia como um sacerdote antes mesmo do sistema sacerdotal. Observe que a gente está avançando. Agora a gente já tem figuras mais claras, construindo, enriquecendo cada vez mais a ideia de culto e trazendo novos elementos para esse culto. Veremos isso também agora em Noé, capítulo 8 de Gênesis, do versículo 2 ao versículo 22.
E como eu disse, o nosso propósito é cobrir o período de Adão até Êxodo, certo? Os irmãos então entenderam por que Jó entra nesse período, ok? Então ele está nesse período porque ele encaixa-se aí na cronologia. 8 versículos 2 ao 22. Bom, vou ler que fica mais fácil. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vidente, como o fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé também ofereceu ao Senhor holocausto, também apresentou oferta de animais. O que diz aí? Limpos, aves limpas. Já os critérios estão começando a aumentar. Consegue perceber isso? Ofereceram animais. Agora, ofereceram animais limpos, novos elementos estão sendo levantados e o Senhor aspirou o cheiro suave. O que significa isso? O Senhor aceitou, agradou. O Senhor recebeu aquela oferta. O culto no Antigo Testamento não tinha nada de agradável ao homem, certo? Já imaginou? Vamos queimar animais. O homem gostava dessa cena? Não. Mas, quando prestado de acordo com aquilo que estabeleceu o adorado recebe como algo agradável. Não compete a mim gostar ou não, compete a mim apresentar a oferta segundo o que ele quer. E para mim não faz o menor sentido ser o contrário disso, irmãos. Sim, Rafael. Se eu tiver essa parte aí, tanto em comparação com Caim e Abel quanto com Noé, o fato de que o coração de Abel e de Noé também, que eles, um coração humilde, um coração não soberbo, né? Pelo fato de que eles, quando ofereceram, né, não estavam colocando um mérito em si mesmos, né? Como se fosse algo que eles pudessem oferecer a Deus, né? Como se tirassem dele, como se Deus fosse agradar, né? Mas sim de um coração humilde, né? Reconhecendo a soberania de Deus. Sim. Isso se dá, Rafael, porque o Senhor os escolheu. Porque Noé, ele faz a arca, beleza e tal, mas depois ele vai fazer besteira logo depois. Então, o motivo dessas pessoas estarem cultuando é o próprio Deus, que providenciou desde os tempos eternos um mediador para poder resgatar essas pessoas. Então, o que eles estão fazendo, o culto que estamos fazendo, e é importante ter isso em mente à luz do que o Rafael disse, não é uma iniciativa nossa, é uma resposta nossa a uma ação divina. O que Noé fez, o que todos os outros homens fizeram, é uma resposta ao que Deus fez, despertando-os, trazendo-os. Porque se a gente fosse pensar, quem queria ser muito coleguinha de Noé? Amigão de Noé, quem queria? Não dá. Não dá. Mas apresentaram ofertas segundo o adorado requer e foi recebido pelo adorado. Para mim não faz o menor sentido agir o contrário. Pensa, é aniversário do Rafael hoje, né, Rafa? Ok. Eu estou pensando em te dar de presente uma espora de inox, escrito Rafael lá embaixo, uma perneira para andar a cavalo e um cabresto. O que você acha desse presente? Você vai ficar muito feliz? Não, Rafael, seja sincero. O que quero dizer é que o princípio que eu escolhi para os presentes é o que eu gosto. Mas eu não devo pensar no que eu gosto para dar o presente para o Rafael. O aniversário é do Rafael. Então eu tenho que pensar, o que o Rafael gosta? Eu tenho que ligar para a Nádia. Nádia, o que o Rafael gosta? O que o Rafael curte assim para eu poder comprar para ele?
Ah, William, olha, ele gosta disso. Ah, então beleza, eu posso até não gostar. Igual quando é aniversário do pastor, o pessoal, vamos comprar alguma coisa de bicicleta? Vamos comprar, mas eu não vou andar de bicicleta com ele de jeito nenhum. Então, o presente tem que ser de acordo com quem gosta. É por isso que quando a gente é criança, a gente odeia ganhar roupa. Porque o que a gente gosta? Brinquedo. O que a gente quer? Brinquedo. Agora nós vamos ofertar ao Senhor o que nós gostamos ou o que Ele quer. Aí a gente chega, não, porque o culto hoje vai ser fantástico, nós vamos botar umas luzinhas para rodar aqui, ó, e vai ficar rodando, porque eu adoro luzinha rodando no teto. E esse vai ser o culto que o Senhor vai gostar. Ah, o Senhor hoje gostou, porque tinha luzinha no teto girando sem parar assim, ó. Isso é o que você gosta. Isso é o que você está estabelecendo como uma coisa legal. O ponto é que o sacrifício ofertado foi aceito, porque foi ofertado de acordo com aquele que, exigido por aquele que vai ser adorado. Avancemos para Abraão e Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Um sacerdote, observe, um sacerdote que precede a ordem araônica. Quem foi o primeiro sacerdote na Bíblia? Oficialmente, né? Arão. Estabelecido foi Arão. Mas ele é o primeiro a desenvolver o ofício sacerdotal? Não. Ele não foi o primeiro. Melquisedeque não é segundo essa ordem e está oferecendo ao Senhor. E está apresentando ao Senhor. E quero avançar para que a gente consiga concluir o nosso estudo. Abraão e a circuncisão. E para isso eu quero ler o texto com os irmãos, Gênesis 17, do 8 ao 14. Alguém pode ler para a gente, por favor? Só levantar a mão que o Daniel leva o microfone. 17, do 8 ao 14. Isso. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Eu li o 8. É do 8 ao 14. Pode avançar, por favor. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todo do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O circuncidado que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Ok. Quais os elementos novos aqui? Um povo agora.
já tem um povo. Um sinal para fazer parte desse povo, a circuncisão. Foi feita uma aliança. O sinal dessa aliança é a circuncisão. Então, o que está se estabelecendo é, agora, para chegar a mim, um povo, um sinal. Certo, gente? O que significa que o culto seria aceito vindo do povo que tinha o sinal. Beleza? De forma ordinária. Qualquer pessoa que vem à igreja cultua o Senhor, o culto é aceito. E o incrédulo? O que os irmãos acham? Ele cultua o Senhor? Ele não sabe quem é o Senhor. Se ele soubesse, ele cultuaria, ele se entregaria, ele se renderia ao Senhor. Ele é um incircunciso no meio dos circuncisos. Os critérios estão avançando. A circuncisão tem início exatamente nesse período. É o rito de entrada do povo de Deus, do povo de Israel, no Antigo Testamento. No Novo Testamento há um sinal. Qual que é esse sinal no Novo Testamento? Quem crê e for batizado. O batismo é o sinal de entrada. Está dentro daqueles aspectos de continuidade do Antigo Testamento no Novo. Só que agora no batismo. Então, como alguém é inserido na família da fé de forma visível? De forma visível por meio do batismo. Então, as pessoas que crerem em Jesus, confirmaram isso publicamente por meio do batismo, essas pessoas cultuam ao Senhor e têm o seu culto recebido. Por quê? Porque eles foram alcançados, eles são de Cristo, foram alcançados, têm os seus pecados perdoados, eles sabem quem Ele é e por isso cultuam. Porque quem não conhece a Deus, não adora a Deus. Isso é óbvio. Se conhecesse, o adoraria. Não conhece. Na verdade, aquele que não conhece a Deus, a Bíblia o chama de incrédulo. Quem é incrédulo? Aquele que não tem fé. Imagina, um culto prestado sem fé naquele que não se crê? Faz sentido? Não faz sentido. Então, quem cultua? O povo da aliança. Aquele povo que tem consigo o sinal dessa aliança. No Novo Testamento, o batismo. No Antigo Testamento, a circuncisão. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: no Novo Testamento as ordenanças são poucas, em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa. O pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como nos gentios. No Antigo Testamento a gente tem a circuncisão para meninos, para homens. No Novo Testamento, homens e mulheres participam do batismo, são inseridos. No Antigo Testamento a gente tem a Páscoa para o povo para os judeus. Agora a gente tem a ceia do Senhor para todo o povo de Deus, além dos limites de Israel. Ganha uma abrangência, uma maior glória. O Antigo Testamento, sacrifícios cruentos. No Novo Testamento, agora sem sangue, porque um único sacrifício eterno, eficaz, suficiente foi feito. O que vimos até aqui, meus irmãos? Vimos que o Senhor estabelece. A ideia de culto não é vontade humana, é estabelecido por Deus. O Senhor estabelece um dia, o Senhor marca o encontro com esse ser que adora, para ser adorado. O pecado rompe, o pecado afasta, e então agora sacrifícios são necessários para que sejam aceitos diante de Deus. O que vimos aqui também, que naquele tempo o culto se dava na família. Quem cultuava? Adão e sua família, Noé e sua família. O que vimos até aqui era que a adoração era doméstica. Não havia até aqui tabernáculo nem templo, mas já havia o culto. Precede o estabelecimento de templo, de tabernáculo e de templo. Vimos que o patriarca era o sacerdote. Vimos também que não há determinações escritas quanto ao culto até certos momentos. Por exemplo, onde é que está escrito que Abel deveria fazer assim ou assim? Não há escrito, mas já haviam. Há determinações dadas por Deus. Fica claro isso quando ele recebe e não recebe. Se ele não recebe, porque algo contrariou aquilo que foi estabelecido. Então, já há determinações, porém, não escritas.
Até aqui, meus irmãos, no ponto do nosso estudo da teologia do culto, alguma dúvida, alguma consideração? Não? Linda, o que você aprendeu hoje no nosso estudo? Que foi interessante. Carla. Sim, isso é muito importante. Sim, aquilo que ele determinou, que agora temos escrito, né? Léo. Uhum. Ok. Ok, Renata? Sim, exato. Importa mais o... Uhum. Exato. Deus não é um mercenário aí, um pedinte caçando oferta, né? É muito mais do que isso. A oferta deve simplesmente expressar o adorado. Rosa? Isso. Rosa? Uhum. Uhum. Assim como a oferta revela o coração, a não oferta também, né? Sim. Verdade. Ok. Obrigado, Rosa. Amém, meus irmãos? Assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. Vamos orar, falar com o Senhor. Reverendo Isaías pode nos conduzir nessa oração para a gente encerrar, pastor? Deus, o Senhor é tão bom que nos permite cultuá-lo, mesmo sendo pecadores. O Senhor nos dá as vestes de justiça de Cristo, e assim Deus nos dá a condição de nos achegar ao Senhor sem sermos possuídos. Deus tira do nosso coração todo e qualquer pensamento de autonomia, de sermos nós mesmos, nossa própria lei. A segurança está
Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Tenhamos todos um bom domingo e à noite, se Deus quiser, estaremos aqui para o culto solene.